Leitura do livro de 1 Reis, capítulo 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha Azarias, filho de Azadoc, sacerdote, Eliorefe e Aías, filho de Cissa, secretários, Josafá, filho de Ailude, chanceler. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores. E Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. E Aissar, mordomo, Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que provinham ao rei e à casa, e a cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, e em Saalabim, e Bet-Semes, e Elon, em Bet-Anã, e Bet-Resed, em Arubote, também. Este tinha a Socó e a toda a terra de Éfer. Ben Abinadab, em todo o termo de Dor. Tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanak e a Megido e a toda Bet-Seã, que está junto a Zaretã. Abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até da além do Joquimeão. O filho de Geber, em Remote Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade também. Tinha o termo de Argob, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Idô, em Maanaim, Ain-Maás, em Naftali, também este tomou Basemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ussai, em Aser, e Bealote, Josafá, filho de Parua, em Isacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se, e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, da Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinham também Salomão 40.000 estrebeiras de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, o rei Salomão, e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. E deu Deus Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e de Quetã israelita, e do Emã, e Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. E também falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 5. E enviou Irão, rei de Tiro, seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes que tu
que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa no monte do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, dos adversários não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao monte do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja o nome do Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros, acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar onde que me designares, e ali os desamarrarei. E tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira e cedros de madeira e faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 carros de trigo para sustento da sua casa, e 20 carros de couros de azeite batido. Isso dava a Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 e levavam as cargas, e 80.000 que cortavam as montanhas. Agora, os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre a obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. E as lavraram, e os edificadores de Salomão e os de Hirão e os gibealitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Capítulo 6. E sucedeu que no ano 480, e depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês Ziv, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor, e a casa do rei Salomão edificou ao Senhor, era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, e ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras com colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encostos para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava de maneira que nem a martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis que se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa, aperfeiçoou e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras da toda a casa a 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai.
E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e as aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. E edificou mais 20 côvados de tábuas de cedros nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e se por dentro lhe edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, e para pedra nenhuma se havia. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 20 côvados de altura, e cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar, e cobriu Salomão a casa por dentro e dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e cobriu com ouro. E assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa, também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade, uma das suas asas, até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins do meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de uma tocava a outra, e a casa do outro querubim tocava a do outro da outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa ao redor, lavrou das estruturas de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, e verga com as ombreiras formavam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram da madeira de oliveira, e lavrou elas. Entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, dos quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas, e assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira, da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira e de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 falhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv. E no ano 1º do mês de Bu, que é no mês 8º, se acabou esta casa, com todas as suas dependências e com todo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos.